Então, a gente vai para aqui para a última parte, né? Ficou faltando só a parte do governo Lula, né? Para a gente poder encerrar o livro, encerrar o assunto completamente, né? Ah, então tá aqui o conteúdo. Então vamos lá, gente. Sim, Maíla, vou sim. Tá? Se preocupe não. É bem simples, na verdade. São dois esquemas de corrupção, né? Que estão envolvidos. Tá? Bom, mas vamos lá. Então, só para a gente dar uma relembrada, né? Na nossa última aula, a gente fez uma. A gente concluiu, né? Aquela parte lá do impeachment, né? Do Fernando Collor, tá? Depois teve o vice dele que ficou no governo durante um tempo, né? O Itamar Franco, onde ali ele cria, né? O Plano Real, mas depois quem entra é o FHC, certo? Lembrando que o FHC foi o cara que conseguiu realmente implantar o Plano Real no Brasil, mas contudo, porém, entretanto, todavia, não esqueça que o cara esculhambou o Brasil, né? Ele praticamente quase que vendeu o Brasil para os Estados Unidos, né? Primeiro, ele começou a vender as estatais, começou a privatizar tudo que era coisa, ele vendeu a Telebrás, que era uma rede de telefonia, que era puramente brasileira, ele quase vendeu o Vale do Rio Doce, também, né? Então, assim, o cara esculhambou o Brasil, né? Deixou a nossa dívida externa lá no teto, tá? Deixou a nossa dívida externa lá no teto. Então, foi um cara que esculhambou, certo? Bom, então, passado o tempo, né? Vocês viram lá aquele, né? Depois, passado um certo tempo, né, ali no governo, o FHC, né? Ele começa a perder muito prestígio. E aí, nas eleições de 2002, tá? Que é o nosso tema da nossa aula de hoje, né? 2001, na verdade, né? Nas eleições de 2001 para 2002, né? Que é quando o Lula assume. Estamos aí mais uma vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se candidatando à presidência. E, cara, primeira coisa que eu quero desmistificar, gente, aqui é o seguinte. Qualquer pessoa da esquerda que você for falar sobre o Lula, ele vai colocar o Lula no pedestal como se fosse quase que um ser divino. Certo? Até hoje a esquerda jura, morre na cruz dizendo que o Lula não foi corrupto, que o Lula não se envolveu com nada, certo? Inclusive o Lula só saiu porque levou tanta pressão, foi tantos anos a esquerda lutando que acabou soltando o Lula da prisão, tá? E um fato bem curioso, cara, tem muitos historiadores que comprovam isso através de vários documentos históricos e tudo mais, que não é que seja semi-analfabeto, Maíla, na verdade, ele é semi-analfabeto. Tá? Ele sabe assim o básico, sabe escrever o nome dele, sabe algumas palavras, sabe ler algumas poucas coisas, mas porque assim, realmente, se você for já ver um pouquinho sobre a história da vida dele, cara, é bem pesada a história dele, cara. Ele sofreu muito, ele passou fome, ele comia bicho, ele chegou a comer inseto para sobreviver quando era criança, trabalhou a vida inteira, né? Por isso que ele não teve estudo. Tá? Então, assim, realmente a história de vida do Lula é uma história admirável. Porque o cara saiu do nada e se tornou presidente do Brasil, né? Bom, mas o PT, na época, né, o partido que ele sempre foi envolvido, né, o Partido Trabalhista, né, o PT, um fato que poucos da esquerda vão aceitar, mas isso é um fato histórico comprovado, é que a esquerda, o Lula, só venceu as eleições de 2002 porque se aliou com a burguesia. Porque até então a burguesia perdeu muito dinheiro nas mãos do FHC. Entende? Ela quebrou muita cara. Então eles precisavam agora de alguém que desse para controlar. E não é por nada que tem muitos historiadores, inclusive eu faço parte dessa parcela, né, que através de vários fatos históricos e vários documentos, tal, fica claro para a gente que, cara, os mesmos que se aliaram ao Lula em 2001, 2000 por aí, 2001, 2002, e colocaram o Lula na presidência, foram os mesmos que tiraram o PT em 2014, quando houve o impeachment da Dilma. Entende? Meio que o PT alimentou as cobras que tirou ele depois. Tá? Bom, então nós vamos ver aqui, gente, alguns aspectos, tá? Algumas medidas aí, certo? Algumas medidas do governo Lula, tá? Então, se a gente fosse colocar um subtítulo, seria principais medidas, tá? Principais medidas. Então, aqui nós vamos ver algumas principais medidas, gente, que ocorreram no governo Lula, e aí vocês vão ver. Vou até ampliar isso aqui, principais medidas e fatos, tá? Principais medidas e fatos ocorridos. Tá? Essas medidas e fatos ocorridos.
Então, aqui, gente, só nesses tópicos aqui, eu quero tentar englobar para vocês todos as principais coisas que aconteceram no governo Lula, tá? Vocês vão ver, como eu falei para vocês na aula passada, muita gente hoje em dia diz que o Lula só desgraçou o Brasil e, cara, não tem nada mais errado do que isso também, tá? É muito injusto falar isso. Até porque vocês vão ver que algumas coisas que ele fez foi muito boa, tá? Bom, dito isso, lembrando, gente, que hoje é a nossa última aula, então se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Bom, então o primeiro ponto, gente, aqui, que eu devo falar para vocês é que quando o Lula assume em 2002, né, ele vence as eleições em 2002, e quando o Lula vence em 2002, o governo dele, de forma geral, vai ser marcada por uma estabilidade, tá? Uma estabilidade política, tá? Estabilidade política, certo? Então você já percebe que já é um tipo de governo diferenciado. Porque se você observar, gente, desde o fim da ditadura militar até agora, até esse momento, né? Isso, Maíra, você falou agora, foi um mel para os meus lábios. Foi um colírio para os meus olhos, você falou agora. É exatamente isso, cara. É por isso que eu não discuto política com ninguém de rede social, cara. Porque para discutir política você tem que ter, no mínimo, um conhecimento histórico da década de 50 para cá no Brasil. No mínimo. Década de 50 para cá. Ou seja, do populismo passando pela ditadura até hoje em dia. Sem isso, cara, você vai ser apenas um imbecil falando bosta. No popular vai ser isso, né? Falando uma linguagem bem grotesca, bem popular. É isso que vai ser, saca? Porque, cara, você tá entendendo, gente, aqui? Vocês viram que desde a época do populismo, cara, teve muitas mudanças, cara. E o Brasil sempre foi polarizado. Entende? O Brasil sempre teve em dois polos diferentes. A esquerda e a direita, só que, claro, para esses intelectuais de Instagram, né, intelectuais de Twitter, acha que essa polarização entre direita e esquerda no Brasil é de agora. Cara, essa briga já rola desde a República Velha. Desde a República Velha que já rola essa treta direita e esquerda no Brasil. Entende? Mas só que aí, né, os intelectuais de internet acham que a treta começou na Dilma e o Aécio Neves. Pelo amor de Deus, bicho. Né? Exatamente. Né? O que não falta aí é um monte de frase clichê, um monte de frase feita. E interessante que muitos dos que falam nem sabem o significado da frase que está falando. Nem ele mesmo que está falando sabe. Mas enfim. Então, gente, olha só. Então, esse assunto aqui é interessante para vocês verem que nem tudo é 100%. Nem tudo é mal, nem tudo é bom. A gente tem que sair dessa ideia de preto e branco. Né? Não é assim, cara. Já dizia Shakespeare, lá no século XVI, no livro dele, Hamlet. Existe muito mais entre o céu e o inferno do que sonha tua vã filosofia. Em outras palavras, meu amiguinho, o mundo é muito mais complexo do que a tua visão limitada pode ver. Tá entendendo, gente? Por isso que eu falo para vocês, cara, o quanto é importante a história. O quanto é importante a disciplina de história. Porque ela vai fazer com que você não seja um imbecil. Ela é que vai te dar noção de mundo, noção de contexto histórico, noção de transformação, de evolução da sociedade, das coisas. É a disciplina de história, cara, inegavelmente. Né? Toda disciplina é importante. Mas a única que vai te dar essa visão ampla de mundo é a história. Isso aí não tem o que falar, né? A história e a geografia também, né? Geografia, principalmente a geografia política, né? Geografia política, geografia econômica, a geografia social, né? De uma maneira geral. Porque a geografia física, ela não dá nessa visão, ela é mais específica. Bom, então o primeiro ponto, gente, aqui do governo Lula, estabilidade. Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. Olha só como a história é importante. Vamos lá. Pega o bonde comigo aqui. Veja só como a história é importante. Vamos voltar no tempo. Sabe para quando? Para 1808. Voltamos muito no tempo, né? 1808. Chegada da família real portuguesa no Brasil. Napoleão Bonaparte faz um bloqueio continental. Proíbe todos os países de comercializar com a Inglaterra. Portugal tinha muitas relações com a Inglaterra, então não poderia aceitar isso aí. Napoleão declara guerra a Portugal e o rei de Portugal, com sua corte de mais de 15 mil pessoas ali, vieram para o Brasil. Nós vimos isso aqui lá no 8º ano passado. Por que eu estou falando isso?
Lembre-se que era 15 mil pessoas, então a frota naval portuguesa não dava conta nem da metade. Então eles tiveram que pegar muitos empréstimos, presta atenção, gente, tiveram que pegar muitos empréstimos, tá? E até navios emprestados da Inglaterra. Nossa dívida externa começou aí. Foco total. Começo a nossa dívida externa, tá? Passaram-se os anos, nada do Brasil pagar essa dívida. Quando chegou lá em 1822, na famosa proclamação da independência, né? Lá do Pedro I, nós já vimos que a nossa independência foi vergonhosa, porque nós tivemos que pagar a independência, né? Aquele lance de independência ou morte foi tudo lorota. O que é que acontece? O Brasil, o Pedro I, ele tinha 20 milhões de libras esterlinas para pagar a Portugal? Não. Com quem foi que ele pegou emprestado? Com a Inglaterra mais uma vez. Certo? Com a Inglaterra mais uma vez. Passou-se o tempo, passou-se o tempo, passou-se o tempo. Lá na República Velha, o Brasil decide pagar a Inglaterra. E para isso ele pega dinheiro emprestado com quem? Com os Estados Unidos. Pagou a Inglaterra, mas ficou devendo os Estados Unidos. Passou-se o tempo, passou-se o tempo, passou-se o tempo, nada do Brasil pagar essa dívida. Durante a ditadura militar, os Estados Unidos fez grandes investimentos com grandes empréstimos aqui no Brasil. A dívida foi lá para cima. Passou-se o tempo, passou-se o tempo, passou-se o tempo. O FHC praticamente vendeu o Brasil para os Estados Unidos. E a dívida já estava no teto. Gente, voltando para cá, para o assunto. Voltamos para a nossa época, né? Avançamos aí no tempo já. Sim, Maila, exatamente isso. Exatamente isso. E agora, gente, por que eu falei todo esse contexto histórico para vocês? Gente, quem pagou essa dívida foi o Lula. Vocês sacaram por que eu falei que o governo Lula não foi todo ruim? Inclusive, eu acho, na minha visão como historiador, que 80% do governo Lula foi maravilhoso. 80% do governo dele foi muito bom. Saca? Foi muito bom. Gente, foi o Lula que estabilizou a nossa política. Foi o Lula que estabilizou a nossa economia. Aliás, eu coloquei aqui estabilidade política, mas não foi só estabilidade política. Foi estabilidade política e econômica. Tá? Estabilidade política e econômica. Certo? Não foi só a política, não. Foi estabilidade política e econômica. Certo? Então, primeiro ponto, show de bola. O Lula conseguiu pagar a nossa dívida. Né? Conseguiu pagar a nossa dívida. Segundo ponto do governo Lula é balança, tá? Comercial brasileira em superávit. Não sei se vocês estão lembrados, aqui a gente viu lá no 7º ano. Déficit e superávit, que era aquela chamada de balança comercial favorável. Eu não sei se vocês estão lembrados lá do 7º ano, quando a gente estudou sobre mercantilismo. Né? Balança comercial, tá? Balança comercial favorável e balança comercial desfavorável. Ou seja, no mercantilismo, lá no século XVI, a gente viu lá no 7º ano isso aí. Para mim, a balança comercial está no superávit, ou seja, superado, ou seja, lá no super, bem, eu tenho que vender mais do que comprar. Maíla tem uma loja sei lá, uma loja de roupa. Se Maíla comprar mais do que vende, ela vai entrar em déficit. A economia dela vai ficar defasada. Mas se Maíla consegue vender mais do que compra, a economia dela vai ficar em superávit. Certo? Em superávit. Então, balança comercial brasileira estava em superávit. Cara, o governo Lula conseguiu deixar nossa balança comercial, ou seja, a nossa economia estabilizada, bem. E quais são os benefícios disso? Como eu falei para vocês, diminuição da dívida externa. Tá? Diminuição da dívida externa. Então, praticamente, acabou a dívida externa brasileira. Tá? Praticamente acabou a dívida externa brasileira. Porque o Lula conseguiu fazer isso. Tá? E claro, gente, como foi que ele conseguiu fazer isso? Né, eu vou até colocar aqui um adendozinho também aqui, outro ponto bem importante. Ó, isso aqui foi... Gente, um pobre lascado que nem eu, antes do Lula, não teria como comprar jamais nenhuma geladeira. Um carro, muito menos. Uma casa, nem sonho.
Mas o governo Lula aumentou, tá? Aumentou o poder aquisitivo da população. Cara, é o chamado plano de crédito. Tá? É o chamado plano de crédito. Gente, isso aqui foi maravilhoso, certo? Pessoas começaram a ter direito de comprar as coisas. Gente, hoje em dia tem empregadas que viajam para os Estados Unidos. E é isso que a burguesia não gosta. A elite brasileira, quem cria essa cultura da futilidade aí, né, essa cultura da ostentação, tu acha que ele gosta de pobre nos Estados Unidos? Pobre entrando em faculdade, negro fazendo medicina? Não, cara, porque sempre foram áreas historicamente controladas e dominadas pela elite, pelos brancos, pela elite burguesa brasileira. E graças ao Lula ele conseguiu dar um poder aquisitivo maior, ele abriu crédito, entende? Ele conseguiu abrir crédito para as pessoas. E isso foi muito bom. Foi o que eu falei mais cedo, Maíla. Na minha visão histórica, o governo Lula foi 80% bom e 20% ruim. O grande problema, Maíla, do governo Lula, né? Maíla só todo mundo, né, na verdade, o grande problema, gente, do governo Lula foi ele se envolver em corrupção. Entendeu? Inclusive, tem até muitos da esquerda que dizem assim: ah, ele roubava, mas ele fazia. Verdade. Ele fez muita coisa boa, ao mesmo tempo que ele estava roubando. O que obviamente, um não anula o outro. Né? Um não anula o outro. Certo? Um não vai anular o outro, com certeza. E outra, o crime não é justificável. Eu, particularmente, eu sempre defendi que ele deveria ter sido preso há muito tempo. Poxa, ele cometeu um crime, ele roubou. E outra, não era roubo pouco, não, tá? Era roubo muito. Mas, gente, o que é que a esquerda fala? Né? Porque o que é que a esquerda fala? Os outros, do Lula para trás, roubavam, né, cagaram no Brasil, mas não fazia nada. Já o Lula roubava, mas pelo menos fez coisas boas. Se você for pensar por esse lado, o Lula e outra, gente, com certeza a esquerda tentaria me colocar numa fogueira e me queimar numa fogueira. Mas, cara, essa é a minha visão política. Tá? Essa é a minha visão, não só política, mas a minha visão histórica. Eu não consigo ver, e eu até já até lancei desafios para alguns alunos, eu não consigo ver um presidente que foi melhor do que o Lula. Roubou. Tem que ficar preso, tem que ficar preso. Tem que pagar pelos crimes dele. Com certeza, concordo plenamente. Mas me mostra um presidente que fez melhor do que ele. Olha outra coisa, gente, que foi que o Lula fez. Gente, olha outra coisa que o Lula fez aqui, ó. Ele criou um plano chamado de PAC. Tá? Ele criou um plano chamado de PAC. E o que era esse PAC? Gente, era Programa de Aceleração do Crescimento. Tá? Programa de Aceleração do Crescimento. Tá? Isso era o PAC. Em outras palavras, gente, o Lula abriu diversas universidades aqui no Brasil. Quem implantou, de fato, as cotas, as pessoas podem até achar hoje em dia, né, os intelectuais de Instagram e de Twitter, eu discordo da cota. Beleza, você pode até discordar hoje, porque realmente hoje nós temos muito mais acessibilidade. Até uma criança preta favelada, claro que as oportunidades jamais serão iguais. Isso aí só um imbecil pode pensar dessa maneira. Jamais será igual. Mas, mesmo um preto pobre favelado, ele tem acesso a um celular. E no celular dele, com internet, ele tem um mundo nas mãos dele. Então ele pode estudar pela internet. Claro, hoje em dia melhorou muito. Mas olha a situação em 2002. Olha como era o Brasil nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Vai olhar se tinha internet. Gente, não tinha internet no Brasil, cara. Então, a cota era a única maneira que um preto conseguia entrar numa faculdade. Saca? Era a única maneira de um aluno de escola pública, quem sabe, fazer uma faculdade de medicina. Vocês estão entendendo, gente, aqui? Então, esse PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi fantástico. Foi fantástico isso aqui. Entende? E outra, o Lula, ele criava faculdades estaduais, públicas. Entende? Faculdades públicas. Não eram aquelas faculdades particulares caríssimas que o FHC queria fazer.
Entende? Então isso foi muito importante, muito, muito, muito importante, certo? Bom, na questão política, tem outro ponto aqui, questão política, aproximação, tá? Aproximação com países, aproximação com países latino-americanos, tá? Então, é por isso que até hoje o pessoal da direita, né, quando vai xingar alguém da esquerda, diz: volta para a Bolívia, vai para a Venezuela, vai para não sei o quê. Porque realmente, o governo Lula ele foi muito marcado por essa aproximação, tá, com esses países latino-americanos, Bolívia, Chile, Venezuela, tá, as Guianas, né, a Guiana Francesa, a Guiana, Argentina, Paraguai, Uruguai, tá? Então o governo Lula ele foi marcado. Isso foi muito importante, cara, tá? Isso foi muito importante, né? Foi nesse momento que o Mercosul se fortaleceu, tá? O Mercosul se fortaleceu foi nesse momento aqui, no caso, principalmente pro lado do Brasil, né, especificamente, certo? Deixa eu ver aqui mais. Cadê aqui? Cadê aqui? Tinha outra coisa também, cara, que o Lula fez que foi maravilhoso também. Sim! Criação das SAMUs. Gente, quem criou a SAMU foi o Lula. Foi ele que implantou. Antigamente no Brasil existiam umas ambulâncias velhas esculhambadas. Entende? Então quem criou as SAMUs foi o Lula, que foi ele que implantou as SAMUs. E, gente, não só as SAMUs, SAMU, SENAC, SENAI. O Pronatec não. O Pronatec quem colocou foi a Dilma. Foi ela que criou o Pronatec. Vocês estão entendendo, gente? Olha a quantidade de coisas boas, cara, do governo Lula. Entende? O cara abrir a boca hoje, sei lá, alguém da esquerda, alguém da direita lá, abrir a boca e dizer que o governo Lula foi um lixo, levou o Brasil pro buraco. Cara, isso é uma mentira, velho. Isso é uma mentira. Entende? Isso é uma mentira. Mas como todo governo, e como tudo na nossa vida, nada é 100% perfeito. Se você for procurar uma amizade perfeita, sai desse mundo, porque aqui você não vai encontrar, não. Gente, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Cada pessoa é cada pessoa, nós temos defeitos. Às vezes você quer uma amizade que seja perfeita, uma amizade que seja compreensiva, uma amizade que seja 100% recíproca. Cara, isso não existe. Isso não existe. Sempre tem uma pessoa que ela faz mais do que o outro, e não é porque um faz mais do que o outro não gosta de você. É apenas personalidades. Tem pessoas que gostam mais de abraço, dar um beijo, dar um carinho. Tem pessoas que são mais retraídas, que não gostam tanto. É normal. Nada na nossa vida é perfeito. Eu acho que o grande mal da sociedade hoje em dia é isso. É querer perfeição em tudo. Querer uma pessoa íntegra, né? Querer uma pessoa íntegra, uma pessoa... tipo aquela história, né, da fada sensata. Querer que todo mundo seja uma fada sensata. Cara, não existe isso. Nunca vai existir isso. Entende? Por isso que eu falo para vocês, gente, cuidado para não cair nem na Lacrolândia, nem nos bolsominions. Porque quando você cai de um lado ou do outro, você vira um imbecil tapado. Ou seja, você cai na direita, você não consegue enxergar isso aqui. E você cai na esquerda e não consegue enxergar isso aqui, ó. Aí você cai na esquerda e você não consegue enxergar isso aqui, ó. No caso aqui, ó, os casos de corrupção, né? Os casos de corrupção. O primeiro caso de corrupção, o primeiro grande caso de corrupção do governo Lula foi o famoso mensalão, tá? Foi o famoso aqui, deixa eu botar até entre aspas aqui, foi o famoso mensalão. E o que era o mensalão? Gente, foi um esquema de corrupção, tá? Foi um esquema de corrupção onde por mês aqueles que estavam envolvidos principalmente no PT, né, no governo do PT e aqueles aliados ali por fora, cara, eles desviavam comida, eles desviavam bilhões, não era bilhões não, tá, gente? Bilhões de merenda, de infraestrutura, de impostos, tá? Então, mensalão, no caso, é tipo um salário mensal, certo? Então, foi um grande esquema de corrupção, foi o mensalão. E o segundo grande esquema de corrupção foi a Lava Jato, tá? Foi a Lava Jato. Gente, qual a função do Lava Jato? É lavar algo que está sujo. Viu, Maíra? Para você que perguntou sobre a Lava Jato. Lava Jato foi um esquema de corrupção onde eles utilizavam ali da burocracia brasileira
e que é um absurdo a burocracia brasileira, entende? Ele utilizava a burocracia brasileira para quê? Para conseguir tirar grandes parcelas de dinheiro, de milhões de reais, estamos falando aqui, e eles conseguiam criar empresas laranja, ou seja, uma empresa de fachada. Sei lá, o cara criava lá entre aspas, um microempresário, ia lá e criava um hipermercado. Mas esse hipermercado nunca existiu. Estava só no papel, como se ele existisse. Mas era nada mais era do que uma empresa para você colocar lá os teus milhões de dinheiro roubado. Ou seja, estava lavando dinheiro. É o famoso lavar dinheiro. É quando você cria uma empresa laranja para você conseguir pegar um dinheiro de roubo, um dinheiro de corrupção. Inclusive, a polícia faz muito isso, a polícia militar faz muito isso, lavagem de dinheiro. Né? O que é que eles fazem? Eles criam empresas, aliás, criam empresas não, eles criam marcas comerciais ou patenteiam alguma coisa, ou até mesmo lavam, pegam dinheiro de corrupção, né, de suborno, né? Tipo, eles chegam numa loja, tipo, próximo à favela, e dizem, se você não me pagar tanto por mês, eu não vou proteger tua loja e tu vai ser alvo dos traficantes. Aí o cara vai lá e tem que pagar. Isso é suborno, isso é corrupção. E eles pegam esse dinheiro e investem, sei lá. Então a Lava Jato foi isso, foi um grande esquema, foi um esquema nacional de lavagem de dinheiro, certo? Criando empresas laranja. Gente, eles chegaram até o ponto de criar cargos de fachada. Cargos de fachada. Só para ter como lavar mais dinheiro. Maíla, você entendeu, Maíla, o que foi o Lava Jato e o que foi o Mensalão? Maíla e os demais. E aí, gente, vocês entenderam, gente, aí o que foi isso aí? Entendi. E aí, Mailinha, escreva aí no chat, vocês também. Todo mundo entendeu bem aí? Tudo tops? Bom, gente, então basicamente é isso. Nossa aula de hoje, a gente encerra por aqui, né, o governo Lula. Então, o que importa saber é que logo após o governo Lula, né, em 2010, houve a candidatura da presidente Dilma, tá? Porque não existe presidenta, presidente, tá? Então, houve ali né, houve a candidatura ali da presidente Dilma, certo? E outra, gente, vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem sinceros que... Ah, beleza, Maíla, beleza, tranquilo. Então falaremos sobre isso amanhã. Viu? Então, assim, a Dilma, sendo bem sincero, cara, a Dilma ela não tem capacidade nenhuma de governar um país. Mas, como vocês podem até ver, não sei se vocês estão vendo aí minha câmera, não sei se vocês estão vendo aí minha câmera, daqui a pouco eu mostro a minha câmera aqui, daqui a pouquinho eu mostro, quando eu encerrar aqui a gravação, uma foto do Lula e a Dilma. Cara, a Dilma só venceu por causa do Lula. A verdade foi essa. E outra, nessas últimas eleições que teve agora do Bolsonaro e o Aécio e o qual é o nome do cara que disputou com o Bolsonaro? O Haddad, né? O Haddad lá. E, cara, o Haddad deu trabalho pro Bolsonaro vencer, viu? E por quê? Porque praticamente quem estava ali, inclusive até nas propagandas, assim, ó, Haddad é Lula. Ou seja, para as pessoas tentar colocar na cabeça que quem estava se candidatando, na verdade, não era o Haddad, sim o Lula. Né? Inclusive, agora que o Lula está solto, muito provavelmente ele vai se candidatar, né, para próximas eleições. Bom, então encerra por aqui, né, o governo Lula, e é aquilo que eu falei para vocês desde o começo. Gente, nem tudo é preto no branco. Se chegar para mim agora, professor Jefferson, o governo Lula foi bom? O máximo que eu posso falar para vocês é muitas partes foram boas. As maiores partes foram boas. Mas teve partes ruins. Ah, professor Jefferson, o governo Bolsonaro é bom? Cara, tem poucas partes boas e a maioria está sendo ruim. Mas o que eu quero dizer com isso, gente, e isso leve para a vida de vocês, né? Leve esse conselho meu para a vida de vocês. Cara, aprendam a ver que o mundo é muito mais complexo do que a gente imagina. Por exemplo, agora pela manhã eu vi uma reportagem na televisão, estava vendo na Record, uma reportagem de duas moças que pegaram um Uber para ir para uma festa de aniversário com os balões. E segundo as mulheres, né, as duas jovens, elas foram agredidas pelo Uber, né, lá, porque elas queriam levar os balões e o cara do Uber disse que não ia levar os balões, o que já não faz sentido. Não sei qual o problema de levar balão, né, aqueles balões de coração e tal, aqueles balões que ficam flutuando, né, com gás hélio. E aí, segundo elas, exigiram que o cara levasse, o cara já foi em direção para agredir elas. Eu achei esse papo meio furado. Até porque quando foi mostrado nas câmeras, dá para ver claramente que elas é que foram agressivas com o cara.
né? E no depoimento do Uber, ele falou que elas foram agressivas com ele, foram rudes, bateram a porta do carro a ponto de quebrar uma parte do trinco da porta. Então, assim, elas estão certas, o cara está certo, como eu falei para vocês, nem tudo é preto e branco. Nós temos que saber avaliar muito bem os dois lados. Se encaixa perfeitamente naquele caso do João Alberto, que foi assassinado no Carrefour. Uma enxurrada de gente botaram o cara no pedestal, mas quando foram olhar a ficha do cara, esse João Alberto já tem sido preso várias vezes. E todas elas por agressão, por violência, por desacato à autoridade. Então ele também não era uma pessoa de boa índole. E nas filmagens dá para ver que os seguranças estão levando ele para fora do estabelecimento e na porta do estabelecimento ele dá um soco no segurança. E aí? Claro que nada justifica os caras terem matado ele, né? Mas, e aí? Entende, gente? Então, cara, lembre-se de Shakespeare. Há muito mais entre o céu e o inferno do que sonha sua vã filosofia. Modernizando, o mundo é muito mais complexo do que nossas visões. Por isso que eu falo para vocês, cuidado para não cair na lacrolândia, cuidado para não cair nos bolsominions, porque você vai virar uma pessoa tapada. Bom, meus amores, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Então a gente encerra por aqui o último assunto do ano, tá? O último conteúdo do ano, né? Então é isso, tá?